Bom dia, Betina. Coisa boa te ver por aqui. Bom dia, Carlinha. Vou botar uma musiquinha aqui enquanto as pessoas vão chegando. Eu quero um pouco dos túneis de São Paulo. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Ei, nosso convidado querido já chegou. Bom dia, Pierre. Bom dia, Kátia. Somente o tempo vai Bom dia, Marília. Eu sou maior do que era antes. Bom dia! Ah, Tá embaçado, né? tá, Que agora melhorou. melhorou. Bom dia, Nice. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Boa tarde, boa noite, né? Para quem assistir depois. Não sei que horas esse vídeo vai encontrar as pessoas, mas quero explicar aqui rapidinho qual é o objetivo dessa série. É uma série do IBDCist que busca justamente trazer uma analogia com o crescimento de uma árvore e o nosso direito sistêmico, né, que está crescendo e se expandindo cada vez mais no âmbito do direito da advocacia. Já somos mais de 100 comissões, né, somos 110, e todos temos uma função essencial, né? Então, dentro desse contexto, a gente também tem diversas abordagens, diversas possibilidades de olhar o conflito de uma forma positiva, dentre as quais a gente tem aí a mediação, a negociação, a justiça restaurativa, as práticas colaborativas, que essas sim são metodologias diferentes do direito sistêmico, que não é uma metodologia, e sim uma postura, uma forma de olhar, mas que, na verdade, tem algumas formas de pensar e trabalhar e tentar tecer uma comunicação clara, uma comunicação eficiente, tentar olhar para os nossos sistemas de uma forma humanizada, dialógica, que justamente conectam aí esses galhos, né? Então, cada uma dessas abordagens, dessa forma de olhar para o conflito, está crescendo, está se expandindo. Então, esses nossos galhos aí, eles estão justamente se conectando. E aí eu até trouxe uma música hoje que fala que faltou palavras e sobrou silêncio, né? Eu vi que você iniciou aí com uma música do Danny Black, do Milton Nascimento. Eu estou trazendo uma aqui da Duda Beat, que é até bem recente, que fala isso. Faltou palavras e sobrou silêncio. Então, por que que muitas vezes, né, falta palavras? Será que a gente está apegado a algum emaranhamento do nosso sistema? Será que a gente está representando algum excluído? E quais são as formas aí de tentar suavizar e dissolver essa comunicação, né? Da gente expandir essa fala, essa forma de falar, de estar e de estar presente, que é muito mais do que só a fala, muitas vezes, né? Então, acho que o Pierre é o nosso convidado aqui de hoje, ele vai poder explicar bem melhor sobre isso. A gente tem aí 1 hora para escutá-lo. Também vou aproveitar para acrescentar, né, Marília, a questão do direito sistêmico ela é muito ampla, né? Ela traduz algumas decisões que a gente já está observando aí e o quanto na nossa história, se nós formos né, fazer leituras com esse olhar, com esse conhecimento, nós identificamos o quanto de nossos grandes juristas
já tinham essa noção. Mas é como todos nós, né? Não sabíamos que o que éramos sistêmicos essencialmente de alma, né? Então todo direito é sistêmico, né? E também vem de encontro à questão da teoria geral do processo, né? Que a gente aprende, quando, pelo menos eu quando estudei, lembro bem, que dizia, né? O sistema, o processo é um sistema porque ele tem todos os envolvidos ali, né? Então nós, no lugar de advogados, não temos acesso normalmente a todos, né? Então, por isso que a gente busca trabalhar para que haja também um fortalecimento da nossa classe, né, e da advocacia extrajudicial, para que justamente não seja necessário ingressar em juízo, né? Ontem ainda uma cliente me questionava justamente isso, que é uma situação em que envolve uma mãe que está interditada e que já tem 96 anos, que até se resolver uma questão com o irmão, ela pode vir a óbito, né? Então, a justiça, Exato. ela é justamente isso, né? Você trabalhar a possibilidade de, no aqui e agora, resolver as questões para que elas não sejam heranças, né? E heranças não só para os filhos, mas para os seus descendentes, né? Então, por conta de toda essa consciência que nós temos, né, a gente realmente procura olhar amplamente para o direito e observar onde tudo o direito sistêmico se comunica, portanto, com todas as áreas de conhecimento, né? E assim, então, esse é o intuito também do Instituto, né, de pensar o direito com esse conhecimento agregado, né? Essa importante informação que nós agora temos, né, e trazemos para o universo jurídico. Então, obrigada, Marília. E vamos lá. Eu que Então, agora agradeço. assiste o nosso querido Pierre. Um beijo Com grande certeza. e fique por aí, né? Beijo. Vou assistir aqui, com certeza. Bom dia para quem está chegando. Hoje nós temos a live com o nosso querido Pierre. Hudson, bom dia! Bom dia a todos e a todas. Eunice, bom dia, aquele beijo para você. Como estão as coisas por aí? Hoje vamos, né, que o calor nordestino tá até quente aqui hoje, né? Então, acho que você já se faz presente de todas as formas, né? Aqui no sul do país. O Pierre é advogado em Pernambuco. Ele é um grande representante do nosso Nordeste, né? Com tantas preciosidades país afora. E hoje ele vai trazer um pouco da sua experiência, da sua vivência. E tá congelando um pouco a imagem. Tá tudo bem, Pierre? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, é porque eu tive um problema na conexão aqui no escritório e tô pela 4G. Hum, E, e aí vai dar umas travadinhas, mas acho que todo mundo tá ouvindo também. Eu tô ouvindo você bem. tá bom, então. Então, retomando, Pierre é advogado em Pernambuco, na capital, Olinda, Caruaru, já foi presidente de sessional, né, de subseção, é um grande atuante na ordem, é um ser humano ímpar, íntegro, com essa questão sistêmica totalmente já desperta dentro de si, por isso que ele tem muito para contribuir, né, por conta desse despertar que dentro dele já floresce lindamente, né? E gratidão por você estar aqui conosco, ele também é do nosso instituto. Estamos aí nessa construção passo a passo desse espaço e aprendendo todos juntos, né, como trabalhar com esse importante conhecimento que tanto transforma as nossas vidas, né? E que o desejo de que todos experimentem esse lugar de exercício profissional e de também estar na vida com muito mais qualidade, né? E com muito mais leveza e fluidez. A gente está aqui nesse espaço, então toda quarta-feira com as nossas lives. Hoje o Pierre vai trazer a sua percepção diante de essas formas, né, não adversariais tão importantes
que despontam, né, nesse momento e que o direito sistêmico faz coro, dança junto esse lindo ritmo da cultura da paz. Então, Pierre, a palavra é sua. E também é presidente da Comissão de Direito Sistêmico. E estamos juntos nessa caminhada maravilhosa. É muito bom ter você aqui, sempre, meu amigo querido. Eu que agradeço por todo o apoio nisso. Quando eu estava fazendo o post para essa live de hoje, né, eu disse que sim, eu sou fruto dessa linda árvore que é o Ibericistem, que é muito bem regada por você. Né? E esse acolhimento que você nos traz, esse acolhimento que você traz para todos que vão em busca do seu conhecimento, para trazer essa cultura de paz e buscar esse entendimento, isso eu vou ter com eterna gratidão, Eunice. Pode ter certeza que isso realmente está sempre no meu coração. Está conseguindo ouvir direitinho? Na verdade, dá umas falhadas às vezes. Você quer tentar entrar de novo ou você acha que não vai melhorar? Certo. Então, não. Reinicie o modem aí, por favor. Eu vou pedir para reiniciar o modem para tentar novamente entrar pela Wi-Fi. Acho que vai ficar melhor. Está bem. Então tá, eu vou te desconectar. Tá bom. Você me avisa quando eu posso te chamar, tá bom? Pronto. Essas questões tecnológicas, né, permeiam o nosso dia a dia hoje, né? Por conta também de tanta gente utilizando as redes, né? Eu vou aproveitar que o Pierre está nesse momento, né, resolvendo a questão técnica. Eu gostaria de pedir que vocês que estão aqui conosco sugerissem, né, o que vocês nos perguntassem, fosse de fato bastante interativa e integrativa essas nossas lives, porque como nós estamos imersos nesse movimento já há 4 anos, né, pelo menos eu, acaba que algumas questões para mim são óbvias, mas eu percebo que precisam ser ditas, né? Então eu gostaria que vocês colocassem suas dúvidas, o que vocês gostariam que nós tratássemos, porque, como eu já falei inicialmente, o Instituto tem esse intuito, né, de trabalhar, olhar para o nosso direito cada vez mais amplamente e quem sabe ter mais decisões, como a que a Marília e a Suelana comentaram, né, do IBDFAN. Outro dia eu refleti sobre a questão justamente do abandono afetivo, né? Se a gente olha pelo viés sistêmico por esse conhecimento, a gente pode dizer, né, afirmar que o abandono afetivo não existe. Porque se os pais, né, conforme a gente aprende, nos deram a vida e isso foi tudo, foi o suficiente, nos deram a oportunidade de estarmos aqui, será que caberia em nosso ordenamento, né? O que a gente pode, de fato, estar até mesmo revendo, né? Tem também aquela decisão que a gente traz na nossa cartilha de direito sistêmico sobre a questão do nascituro, né? Do natimorto, quer dizer, ter um nome na certidão de nascimento e não constar apenas como natimorto. Isso já mostra a força do pertencimento, que todos fazem parte, a inclusão. Enfim, tem muita coisa acontecendo, por exemplo, na área ambiental, a gente imaginar a compensação, né, de que vale, às vezes, uma decisão em que manda destruir algo que já detonou o meio ambiente, será que não poderia ter um movimento de compensação para que, se nessa área onde já está degradada não seja possível a recuperação, haja uma compensação em outro lugar? Estudos nesse sentido, de equilíbrio mesmo. Enfim, a amplitude desse conhecimento, tudo que ele pode permear e atingir em todos os campos mesmo, né, do direito, são inimagináveis. Acho que já nascem movimentos, nós vamos também propor grupos de estudos, né, grupos de advogados por área de atuação, na área de direito de família, na área empresarial, na área trabalhista, até já tem um.
e pretendemos trazer isso para dentro do nosso movimento, porque é do lugar do direito dos advogados, né, que nós temos muita força para a construção de novas regras de sociabilidade, né, de auxiliar de fato a esse movimento que iniciou dentro do judiciário, mas que, como eu já disse, são movimentos distintos pela própria questão sistêmica de nós não termos acesso ao processo, né, como um todo. Então, o ideal também para fortalecimento disso é nós conseguirmos cada vez mais trazermos as questões para os escritórios no sentido de resolutividade, né? E por isso que também tem a questão da prática colaborativa, que faz tanto sentido, que já trabalha de forma a não ingressar em juízo, um acordo entre os envolvidos, né, entre os advogados e todos. Eu sonho com um dia em que não se precise assinar documento algum, né, que haja essa reciprocidade de confiança e naturalmente se estabeleçam também essas novas regras entre os pares na advocacia, né, porque com consciência do quanto, quando você permanece no seu lugar, você tem força, e do quanto você, enquanto profissional, tem autorresponsabilidade sobre a forma como você lida com o conflito alheio, com as situações apresentadas, o quanto você pode estar criando problemas para o seu próprio sistema e que poderão vir a ser respondidos até mesmo pelos seus descendentes. Essa é a ordem, essa é a regra. Há uma necessidade de compensação. Todo dano exige uma reparação. Então, para que, mesmo de forma involuntária, não sejamos envolvidos, nós advogados, em situações em que daqui a pouco possamos ficar num lugar delicado e até mesmo de vulnerabilidade diante do sistema do outro. Por isso também nós reiteramos o cuidado no sentido de como que você vai trabalhar com o seu cliente a partir, né, da possibilidade que muitos colegas veem como viável de utilizar, né, a técnica da constelação, porque a gente ressalta com cuidado nisso, muitas vezes porque às vezes o sistema do cliente não é isso que ele veio buscar e nem isso que ele está autorizando. Então tudo aquilo que é forçado tende a ter um ruído grande, inclusive o tom do próprio conflito inflamar e se tornar tão bélico que nós podemos sim nos tornar integrantes daquilo ali que, na verdade, nós deveríamos facilitar a solução e não, né, coadunar com o que está acontecendo com o outro. Então, são vários cuidados que a gente percebe no nosso próprio exercício profissional, a própria experiência prática, já tem trazido respostas de vários questionamentos de como trabalhar com isso de forma o máximo ampla e integrativa. A Marília está falando aqui, o exercício tem esse caráter super acolhedor, como disse o Pierre, ouvir e acolher. Ó, uma nota sobre o direito ambiental seria o máximo. Vamos lá, retornando com o nosso querido Pierre. Tomar um cafezinho enquanto isso. Olá, bom dia. E agora sim! Agora, aqui foi engenharia altamente pesada para fazer isso aqui. Estou pegando a Wi-Fi do vizinho. Que coisa boa, né? Vizinhos são tudo de bom, né? Exatamente. Relações. Agora deu certo, graças a Deus. Então, né, eu estava falando que tenho muito orgulho de ser fruto desse instituto, né? Ser realmente um liderado seu, na verdade, que eu gosto desse termo, porque você é isso, né? Você traz essa forma, essa dinâmica de trabalho no IBDCist que faz com que a gente seja pertencente, né? E estejamos aqui a serviço, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar no Instituto com você, estar podendo desenvolver esse trabalho de disseminação dessa cultura de paz e para mim, filosofia de vida, né? E uma metodologia de trabalho também, né?
Então, para mim, a satisfação é enorme estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre esses 3 métodos de resolução de conflitos, né, que a gente estuda e acaba se aprofundando um pouco mais. E eu quero falar um pouco mais especificamente, Eunice, se você me permitir, de falar um pouco mais sobre a negociação e mediação, porque são as que a gente atua mais aqui no interior do Pernambuco e em Pernambuco como um todo, no Nordeste. O KJR, ela ainda, por mais o movimento seja um pouco mais, que já venha um pouco mais de tempo nessa jornada, né, aqui em Pernambuco e no Nordeste, ela ainda não é tão utilizada como a negociação e a mediação, né? Então, assim, a gente ainda caminha a passos curtos em relação à JR, apesar de ser um movimento belíssimo também, que já vem aí em torno de 15 anos, que já vem se consolidando, e agora, há pouco que saiu, né, essa regulamentação da JR, mas eu utilizo muito a negociação e mediação aqui, né? E é justamente essa mudança de postura que vem com que a gente possa realmente utilizar a negociação, né, como uma ferramenta fundamental para a resolução de conflitos, né? Então, eu utilizo a negociação porque tem fundamento na advocacia e para a vida, né? É sempre buscar o ganha-ganha, né? E a gente sempre vem nessa perspectiva de sempre mostrar ao nosso cliente e à outra parte que todos podem ganhar, né? Sem necessariamente ter que um perder e o outro ganhar, sempre levar vantagem em alguma coisa. E não é bem por aí. Todos podem levar vantagem dessa situação, né? Que, como você bem frisa, Eunice, e foi algo que ficou muito forte em mim, é que a gente não utiliza mais os termos partes, né? São os envolvidos num conflito, né? Porque se a gente parar para pensar, todos nós fazemos parte de um todo. E quando ele se separa, que vira parte. Mas nunca deixamos de ser todo. Então, quando a gente fala em partes, a gente sempre desagrega. E envolvido sempre vai estar envolvido no todo, não é? Então, a gente busca a negociação, a mediação, para sempre trazer as partes, né, como um todo, e não como fragmentos, né? Então, eu também queria mandar um abraço aqui para a Isa, Natália, que entraram agora, Thalita também, minha amiga aqui de Arco Verde, mora em Recife. Enfim, mas vamos lá. Eu costumo sempre trazer, Eunice, quando eu falo sobre negociação e mediação, que isso tem tudo um aparato constitucional. E eu costumo fazer analogia com o artigo 4º da Constituição. Vê que bonito eu acho esse artigo. Ele diz assim: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí ele vai lá no inciso 6º, defesa da paz. E no inciso 7º ele diz, solução pacífica dos conflitos. Então, esses são os princípios constitucionais internacionais para resolução de conflitos internacionais e que, por analogia, a gente utiliza no Brasil também, nos conflitos internos. E por que não? Né? Trazer justamente a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos internos. E aí vem o CPC, somente em 2015, né, trazer no artigo 3º, no parágrafo 3º, que a conciliação, a mediação e outros métodos de resolução de conflitos, eles devem, por meios consensuais, eles devem ser estimulados por advogados, né, por juízes e promotores e os envolvidos no processo. Né? Então, a partir de 2015, veja o caminhar que isso é colocado como matéria processual. Né? Apenas na reforma de 2015 veio para dizer o que estava lá na matéria constitucional. Né? E aí vem para nós advogados dizer, olha, não é invenção nossa todos esses mecanismos e estudos que a gente faz em torno da cultura de paz, da resolução pacífica dos conflitos. Tem fundamento constitucional e infraconstitucional. Né? E isso, para nós advogados, traz uma força de mostrar para o cliente que não é invenção nossa, para mostrar para a advocacia que não é invenção dos advogados fofinhos que querem a paz, simplesmente, assim, tudo amorosamente. Não, não é. É ordem constitucional. Aliás, deixa eu fazer uma parte aqui, Pierre, em relação a isso, né? Acho que
a gente observa, né, os advogados, o quanto a gente tem dificuldade de negociar quando são coisas que envolvem os, né, interesses recíprocos, né? Imagina dissonantes, né? Então, se a gente, às vezes, para alinhar algo que tem o mesmo olhar, o mesmo sentido, tem dificuldade na hora de negociar algo, né? A gente passou por uma experiência coletiva agora há pouco, né? E todos ali pseudos, né, supostamente com conhecimento sistêmico. Então, é curioso isso, né? Então, o quanto é importante, eu sempre reitero, eu até fiz um curso, agora que eu estou lançando online, justamente sobre o autoconhecimento, porque ele é essencial para esse movimento, né? Porque senão você não se dá conta o quanto você está atuando, né? Então, às vezes, o quanto uma negociação somos nós mesmos que travamos, ou, né? Porque advogado geralmente quer ter razão, né? Então, é muito curioso o que acontece, né? E essa atenção necessária. Eu só quis fazer esse parênteses porque eu me lembrei da situação que nós encaramos e o quanto é complexo você conseguir tolerar a opinião divergente da sua. Então, o quanto para nós é uma mudança. Pois, desculpa, entrou uma ligação aqui. Ah, pensei que era comigo. Eu já fiquei traumatizado. Não, não, foi uma ligação. Mesmo que eu esteja no meu iPad, ele se comunica, né? E acaba ligando, interferindo aqui também. Sinto muito. Então, como eu estava falando, né? Essa questão de realmente, assim, a gente precisa se rever o tempo todo, né? E o quanto nós, né? Ainda já conhecendo bastante coisa, às vezes temos essas dificuldades de negociar. E imagina o quanto a gente interfere no cliente, né? Então, enfim, só quis fazer esse parênteses porque eu lembrei, né, do quanto é Exato. oportuno e importante, né, a nossa classe realmente tomar para si essas informações para que possa, de fato, ter uma atuação mais leve, né? E tomar para si a responsabilidade, né, Eunice? Da resolução do seu próprio conflito. Né? Então, eu sempre entrego hoje aos meus clientes as opções para que ele mesmo escolha qual a solução que ele acha mais adequada. Ao invés de eu dizer ao meu cliente, olha, aqui a gente vai para uma mediação, a gente vai para uma conciliação, a gente vai para um processo. Né? Então, assim, antes eu sugestionava e dizia, não, vamos fazer isso. Né? E hoje não. Hoje eu mostro todo o panorama e digo, olha, você tem a opção A, B e C. Eu, como técnico jurídico, eu, como seu advogado, eu oriento a você. Se você quiser por essa parte, vai ter isso aqui, vai ser mais demorado. Se você quiser ir por essa parte, que é a mediação, a outra parte também vai ter que querer, vai ter que buscar o entendimento. Tem essa opção. E aqui você pode ir por esse caminho. Então, hoje, eu não digo mais ao meu cliente o que ele tem que fazer. Eu chamo ele também para a responsabilidade da resolução do seu processo, da sua questão. Né? E isso traz força para ele também, para ele dizer, poxa, eu posso opinar, não é somente entregar na mão dele e ele vai resolver tudo, não é? Então, a negociação eu utilizo muito com os próprios colegas advogados e advogadas, eu sempre vou em busca, sempre marco reunião no escritório deles, né? Ou que seja da melhor conveniência para a gente negociar, porque a dinâmica da negociação é o ganha-ganha. E diretamente, as partes podem conversar diretamente, né? E é uma metodologia que é favorável quando há abertura de diálogo entre as duas partes, em que essa possibilidade de diálogo ainda está aberta, né? E a gente pode conversar diretamente e trazer a responsabilidade para o cliente. É justamente o que a Alice está dizendo aqui. Devolve a autonomia de vontade ao cliente. Exatamente. A gente devolve essa autonomia, entrega. Na verdade, a gente tende a puxar essa autonomia para a gente, a dizer qual é o melhor para o cliente. Isso, às vezes, ainda está bem forte na gente ainda. Mas essa visão sistêmica faz com que a gente diga, não, isso aqui é seu. Eu estou aqui como instrumento para a busca do seu direito. Não necessariamente eu tenho que tomar as suas dores e dizer que aqui eu vou cuidar a partir de agora. Então, é todo um trabalho interdisciplinar que a gente faz com a parte também, trazendo ela para o processo e para a sua responsabilidade. Então, a negociação ela é um meio que é um sistema multiporta também,
que está também atrelado ao artigo 3º, parágrafo 3º, que é uma das vias extrajudiciais de resolução de conflito. Né? Então, eu sempre busco os advogados para a gente negociar. Eu sempre levo já a proposta com o ganha-ganha. Eu não gosto de levar alguma proposta que eu tenho do cliente, somente com vantagens para o meu cliente, porque existe a outra pessoa lá, o outro envolvido no processo. Então, ele precisa ser visto também. Né? Ele tem suas dores, ele tem suas questões. Então, quando a gente traz esse outro envolvido para o processo de negociação, ele também é visto e ele também ganha força. Né? E, inclusive, o advogado também, quando vê que a parte, o outro envolvido, ele não tem interesse também só ter vantagens, já começa a desarmar. Então, é todo um sistema que vem para contribuir na resolução do conflito. E, de fato, são as próprias partes que resolvem. São os envolvidos que se resolvem ali para virar o todo. Né? Então, essa negociação, né, esse modelo de negociação, eu uso muito e tem surtido muito efeito. Porque quando a gente está no nosso lugar, a gente consegue ver o panorama, entende? Quando a gente está ali buscando, de fato, a solução do conflito, trazendo a conversa entre os envolvidos, eles vão interagindo e vai costurando o possível acordo, a conversa. Isso já faz com que o advogado também esteja no seu lugar e coloque as partes no seu lugar também, né? E já a mediação é justamente quando esse diálogo ainda não existe, né? Quando não existe essa comunicação entre as partes, entre os envolvidos, em que se dividiram realmente em partes que não conseguem estabelecer nenhum tipo de diálogo, né? Então, eu dei uma entrevista há uns dias atrás, que você acompanhou, inclusive, nisso, que eu falei um pouquinho sobre a mediação, que é justamente quando vem um terceiro para intermediar o diálogo, trazer as pessoas novamente para um estado de diálogo, de conversação, que até então não tinha. Então, assim, o objetivo principal da mediação é fazer com que as pessoas conversem de novo, consigam olhar olho no olho, consigam estabelecer um rapport, uma empatia, fazer com que eles se vejam como uns envolvidos ali com suas dores. Então, a mediação ela vem justamente para conseguir reconectar as partes. E aí sim, poder sair um processo de negociação. Eu acho muito bonito essa dinâmica quando se constrói na mediação, porque na maioria dos meus clientes, quando eu sugestionei a mediação, diziam assim: eu não tenho conversa com aquela pessoa mais. Não existe mais diálogo. Eu disse: calma, respire. Aí a pessoa dava uma risadinha e disse: olha, respire mais uma vez. Aí sempre chama para a respiração, né? Que isso é importante, né? Quer queira, quer não, acaba sendo um exercício sistêmico também. Trazer para si, né? Voltar para aquele estado primário, sair do estado secundário e fazer com que as partes, a pessoa ali volte para si e saia dessa visão do conflito, né? E perceba que também do outro lado, daquele todo que se partiu, existem também dores, existem questões que estão ali para ser resolvidas e que muitas vezes a gente despertou isso nelas. Né? Então, esse olhar sistêmico para essas relações também é importante para nos colocar cada um no seu devido lugar e mostrar que a advocacia tem o seu lugar, né? Eu não sei se você já deve ter ouvido falar nisso, eu tenho certeza que sim. Muitos colegas me perguntam: e como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Eu digo: meu amigo, deixa eu só lhe dizer uma coisa, isso é uma porta que abre de dentro para fora. E o dinheiro acaba sendo consequência. Logicamente que a gente tem que cobrar pelos nossos serviços, mas o benefício que a gente ganha é de efetivamente estar no lugar de advogado. É de poder ver a advocacia, não é, como um instrumento de cultura de paz, de buscar essa cultura de paz também. Né? Eu vejo muito isso, Eunice.
queria te ouvir um pouquinho, né? Se faz sentido isso para ti, que a gente, de fato, é um instrumento de pacificação social. Com certeza, né, Pierre? Aliás, né, nós estamos também na nossa Constituição, né? Advogado é indispensável à administração da justiça, né? Eu, inclusive, considero que faz total diferença nós nos transformarmos, porque nós somos o primeiro acesso, né? Nós somos, geralmente, né, uma das principais portas de acesso ao judiciário. E quando a gente aprende, né, que a nossa atuação no sentido de que a gente não precisa também que um juiz diga, né, o que deve ser feito ou não, que a melhor sentença é a vontade dos envolvidos, né, como tão escrito, né. Eu lembro que fui aluna do Vará, Luiz Alberto Vará, não sei se você escutou falar dele, né, seus estudos sobre da mediação. Mas o Vará, ele sempre falou, né, que, inclusive, ele tem uma crítica, que ele até traz um livro, né, que eu ganhei há pouco, que fala sobre a mediação, que é de 2008, né, sobre a cultura da paz, a mediação enquanto instrumento da cultura da paz também. E ali tem uma crítica do Vará, né, que a questão das escolas de mediação é que elas ainda não olham, de fato, para o que está implicado num aspecto subjetivo, né, dos envolvidos, os valores, o que ali realmente permeia, e às vezes olha só para os interesses, né, os interesses no aspecto financeiro patrimonial. É como você falou, é uma consequência, né, porque inclusive ontem a gente tratava disso, da questão da prosperidade, né, eu fiz uma live ontem, individual, na minha página, e eu dizia que para você ser próspero, tem um advogado que vem nesse questionamento, né, Pierre, de não ganha dinheiro, você... a questão de receber dinheiro, primeiro porque você recebe por aquilo que você faz, aquilo que você oferece. Então, se você está prestando um serviço, naturalmente você vai receber por ele, né, independentemente de como ele venha a ser apresentado. Se isso se resolve de forma mais dinâmica e rápida, obviamente que você vai ter um fluxo, porque só fazer um cálculo de quanto tempo leva um litígio, quanto você cobra por ele, e se você for fazer um cálculo diluído no tempo, né, de fato vale a pena, você realmente recebeu mais, né? Às vezes tem processos que os seus descendentes vão receber, porque você é capaz de vir até mesmo a óbito, né? É uma verdade, né? Do nosso judiciário, que está bastante cheio de processos, né? E como tem infinidade de possibilidades de recursos, né? É aquela história, né? A justiça está vedada, ela olha para a verdade ou ela olha para o que olha, né? Então, o que nós podemos fazer de resgatar essa essência, né? Do que é a justiça? É a verdade, aquilo que é. Então, esse movimento trabalha nesse sentido, né, Pierre? Para você olhar para aquilo que é de verdade. E o que é de verdade significa que tem pessoas ali, humanos, que têm valores distintos. Eu lembro que a Alissa participou de uma competição de negociação e justamente ela foi elogiada pela postura dela, né? Que é o grande ganho, né? De quem tem esse conhecimento. Porque você, naturalmente, ela está até contribuindo, né? Todas essas ferramentas, como mediação e aconselhamento, são fundamentais, mas de que maneira aplicamos essas ferramentas? Aí isso aí é para o Pierre responder, né? Então, só vou complementar isso, o quanto você naturalmente adota outra postura e você passa a olhar, a questão de com que qualidade. E a questão da prosperidade está totalmente atrelada à forma como você tomou pai e mãe. E outra, muitas vezes você é próspero, mesmo que você não tenha tomado seu pai e sua mãe, você tenha relação rompida, você é próspero, né? Mas com que qualidade você usufrui dessa prosperidade? Quantos, né, tem um sonrisal agarrado na mão e atravessa a nado, né, o mar, mas o sonrisal não derrete porque é agarrado naquilo ali com medo de perder e não usufrui dessa prosperidade. Não consegue nem ter qualidade para usufruir. De que adianta toda essa prosperidade e esse acúmulo, né? Quem que vai usufruir vão seus descendentes, que por sua vez não batalharam para construir aquilo ali, vai enfraquecê-los, né? Porque é como se você não confiasse na força de vida que você deixa e vem depois. Então é tanta coisa bonita que está entrelaçada nisso, né? E a verdade
ela está diretamente proporcional a isso. Então, independentemente do que você fizer, você vai ganhar dinheiro vendendo chicletes. Se você for criativo, você tiver... entende? A questão é muito mais interna, né? Como o Pierre falou, uma janela que se abre de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E engraçado que a gente, nesse movimento, Eunice, eu não sei se acontece contigo, que eu acho que sim, a gente consegue ver até a beleza no próprio processo. Com No certeza. processo inicial, que assim, quando a gente entra, inicialmente, assim, isso aconteceu comigo, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, porque a gente vive nesse processo de conhecimento, autoconstrução. Eu cheguei a algum momento de dizer que eu não entraria mais com nenhum processo judicial daqui a uns anos, porque eu não via mais sentido no processo judicial, e não sei o quê, e aquela coisa toda. E não é bem aí. Né? Existe a necessidade dele sim, né? A gente tem que honrar aquele que veio primeiro. Ele é necessário, né, para restabelecer principalmente esses diálogos que às vezes não estavam possíveis de ser resgatados nem por meio da mediação, né, que a gente sabe que a mediação é um mecanismo que funciona quando as duas partes estão dispostas, os dois envolvidos estão dispostos a buscarem a melhor solução, ou pelo menos a dialogarem. E quando não tem esse diálogo, a gente vai fazer o quê? Né? Então a gente consegue agora, estando no nosso lugar de pertencimento, que é a advocacia, a gente consegue ver o processo judicial como uma ferramenta necessária. E vai depender de nós a condução desse processo, porque nós somos administradores dele também, né? Somos administradores de conflito. Então a gente vai depender também de nós, enquanto advogados, através de uma escrita mais tranquila, né? Sem necessidade de difamar a parte, o envolvido, ou o advogado, enfim. A gente até falou sobre isso na semana passada, né? Deu um insight sobre isso e passei para você. A Alice aproveitou porque estava precisando. E era justamente sobre essa temática, né? Até que ponto nós, advogados, precisamos ter uma atuação beligerante no processo? Isso vai influenciar no julgamento? Ao nosso ver, não vai. O juiz não tem necessidade de estar buscando quem deixou de fechar a porta do banheiro, quem deixou a toalha em cima da cama, molhada, né? Então, são essas situações que faz com que a gente, enquanto advogado, a gente possa olhar para si e dizer: poxa, eu também sou pertencente a isso, eu faço parte disso, né? Então, o processo judicial acaba sendo mais leve para a gente também, né? Porque a gente está no nosso lugar de advogado e que também faz parte da administração dos processos, o nosso trabalho, né? Então, ele tem a serventia, ele tem a sua fundamentação, a sua finalidade. Basta nós, enquanto advogados, também entender até que ponto nós estamos indo a essa solução, né? E aí eu vou voltar só um pouquinho aqui na pergunta de Alissa, né, que ela fez aqui. Todas essas ferramentas, como mediação, conciliação e negociação, são fundamentais. Mas de que maneira aplicamos essas ferramentas, né? E aí eu vou puxar a sardinha para a advocacia, né? Como aplicando as ferramentas na advocacia, né? Então, é justamente para a gente, a depender da situação, e tiver abertura para isso, apresentar para o cliente e dizer: olha, existem essas alternativas, essas ferramentas de resolução de conflito. Existe a mediação, que a gente pode chamar o seu ex-marido, enfim, a outra pessoa que está envolvida no conflito, e chamar para uma conversa, para entender como é que pode funcionar e que vocês podem, de fato, resolverem um problema ou conversarem sobre um problema. Né? Isso através realmente de técnicas adequadas, né? Através de ferramentas e técnicas especializadas para isso, né? Porque não é qualquer encontro, não é qualquer conversa que pode ser considerado como uma mediação, né? Existem técnicas para o desenvolvimento da mediação. Então, eu aplico isso na advocacia, né, mostrando aos meus clientes como uma ferramenta, uma possibilidade da resolução do conflito dele. E se ele entender que tem abertura com a outra envolvida, com o outro envolvido, a gente sim chama para uma mediação, né? Eu geralmente encaminho para alguma câmara de mediação, né? E lá eu atuo, né? Como consultor jurídico do meu cliente, da minha cliente,
né? E a negociação eu utilizo diretamente na advocacia, diretamente com outro advogado, né? Eu encontro advogado, eu uso a negociação com o outro advogado, né? Dificilmente eu faço isso, né? Dificilmente eu faço isso diretamente com o outro envolvido, porque aí realmente há uma diferenciação, né? Só se ele disser, olha, pode resolver se tiver a possibilidade, aí sim, mas eu prefiro conversar as técnicas de negociação com outro advogado, porque a gente de fato vai poder compreender e é uma oportunidade para mim, eu acho engraçado isso, é uma oportunidade para mim, para eu mostrar ao colega que existem outras soluções, que existe a outra visão e que a gente não precisa estar julgando o outro envolvido, não precisa estar julgando ninguém, é simplesmente compatibilizar os posicionamentos para chegar no interesse, né? Porque cada um tem um posicionamento diferente. E a gente vai compatibilizar os posicionamentos no único interesse, que é a resolução do conflito. Então, é uma oportunidade que eu tenho na negociação de mostrar ao colega advogado, ou advogada, que sim, a gente pode ter uma abordagem diferenciada, né? E aí, quando o colega começa a perguntar sobre a questão de honorários, que é o normal, quando os colegas perguntam sobre isso, né, eu digo, olha, quando o cliente ele se envolve na resolução do seu próprio conflito, ele vai dizer, não, eu tenho condições de opinar, eu tenho a capacidade de resolver isso. Né? Eu começo a puxar ele para o adulto e não simplesmente chegar a entregar, olha, doutor, resolva tudo isso para mim e o que o senhor fizer tá bem feito. Eu já digo logo a isso, olha, eu não trabalho assim não, eu trabalho você também entrando no processo. Porque, primeiramente, eu não sou seu pai. Né? Eu sou seu advogado que vou lhe orientar juridicamente. Né? E você é o responsável pela sua demanda também. Então, tudo que for decisivo, for de decisão, caráter de decisão, eu entrego a você e você escolhe. Logicamente que eu vou lhe orientar para cada escolha que você tomar. Mas fica a seu critério. Eu faço isso muito com acordo, né? Bom, ultimamente eu tenho negociado, nessa pandemia, eu tenho negociado muito com os escritórios de advocacia em demandas minhas do consumo. Eu sou especialista em direito do consumidor. Então a gente negocia muito, né? E aí, quando vem a proposta do banco e eu tento fazer alguma negociação, eu passo para o meu cliente primeiro. Olha, eu consegui chegar nesse valor aqui, agora fica a seu critério. Você escolhe se fecha o acordo ou não, se continua com a demanda ou não, né? Aí muitos dizem assim, Eunice, faça o que o senhor quiser. Do jeito que o senhor fizer, está bem feito. Eu digo, não. Não é tão simples assim. Você também tem que ser responsável pela escolha. Porque vai chegar lá na frente em que essa escolha você vai dizer, não devia ter feito isso. E foi o advogado que fez. Né? Então, eu sempre oriento a eles tomarem a escolha em razão do que eu mostro para eles. Olha, tem essa opção, e você segue. O que você decidir aí, a gente tá junto. Mas a responsabilidade de escolha é sua. Né? Então, eu utilizo muito essas técnicas, Alissa, nesse sentido, de trazer o meu cliente para a responsabilidade do processo, para tirar o cliente de um estado, inicialmente, dos sentimentos secundários ali, de agressividade, de julgamento da outra parte, né? E começa a entender como foi a dinâmica, né, do conflito, para mostrar a ele que existem essas saídas multiportas, né? A negociação, a mediação. Enfim, eu utilizo dessas ferramentas na advocacia dessa forma. Eu não sei se eu consegui chegar na resposta que você queria. Não sei se eu disse que ia complementar alguma coisa também. Em verdade, eu ouvindo você falar, né, também a questão do processo, né, eu também vejo no processo, é uma escolha, né, às vezes, eu sempre falo, não, já aconteceu de eu renunciar aos poderes e passar para o advogado homem assumi-los, porque o cliente está precisando justamente de um advogado homem
né? Ou então a gente olha para o processo com muito mais compreensão também, no sentido de que as Sim. pessoas precisam daquele litígio para manter o vínculo. Aham. O conflito é sinônimo de vínculo, Sim. né? O conflito, tanto é, Pierre, que eu vejo que esse julgamento, né, de que nós às vezes, são bonzinhos, né? Até as pessoas se depararem conosco e observarem que nós não temos problema com o conflito. Eu acho que muda a nossa perspectiva diante do conflito. Como sim, vamos nos posicionarmos para que haja um movimento, porque senão fica uma ditadura, né? Você aceita tudo, né? O que vem do outro e você não se posiciona no sentido de não colocar também os seus interesses ali implicados e principalmente, né, representando os interesses do seu cliente. Só que não no sentido de inflamar, é algo muito sutil, mas muito diferente. Então você entende que ser sistêmico não é ser passional nem passivo, muito pelo contrário, é ter posicionamento. E quando você está no seu lugar, você encontra força para se posicionar. Algumas vezes eu vejo que eu, né, na minha atuação, quando antes eu ter esse conhecimento, eu acabava me envolvendo com o cliente no sentido de ocupar um lugar paternal até, né? Uhum. Muitas vezes como ser mãe, né? Me posicionar enquanto mãe, não enquanto advogada. E eu, enquanto pai também, de pegar na mão e levar e cuidar. E isso, primeiro que a gente, inclusive, às vezes nem recebe honorários, né, Pierre? Quando a Né? gente funciona como pai e mãe do cliente, porque sistemicamente, né, pela lei do equilíbrio, a única para quem a gente não deve nada, não tem como devolver aos nossos pais o que eles nos deram, que foi a vida, né? Então, se nós nos posicionamos, se nós permitimos uma contra-transferência, a gente já se posicionou como pai e mãe, e aí já, né, há um comprometimento nesse aspecto Por nosso. isso a dificuldade de cobrança de honorários que alguns colegas têm. Exatamente, é isso, né? Então, tudo isso a gente aprende nesse É, e vai percebendo onde a gente pode trabalhar e se posicionar cada vez melhor e naturalmente ter fluidez em tudo que a gente for fazer, né? É e, muito interessante. e viver a advocacia de forma plena. Né? Porque quando você falou agora da questão do cliente seu, e eu lembrei de uma situação que eu vivi agora há 15 dias atrás. Né? Então, assim, eu percebi em algumas petições, quando eu falava de forma mais tranquila, mas simplesmente falando o que tinha de ser falado. Né? Então, quando a cliente viu aquela petição, que estava atuando com a sobrinha também, enfim, quando viu a petição que precisava de algo mais incisivo. Embora a petição que ela fez foi com base na minha. Então, a gente percebe que aquele processo é um vínculo, mantém um vínculo. Né? Então, eu percebi que não era espaço ali para mim, porque já tinha feito uma petição sem o meu consentimento, sem a minha análise no processo que eu estava atuando. Então, simplesmente não é meu lugar mais. Então, muito tranquilamente, sem nenhuma raiva, sem nenhum ressentimento, eu disse, olha, não dá para mim. E está tudo bem. Tá? Aqui você realmente precisa do advogado que realmente faça como o seu estado está pedindo para fazer. Conforme sua ligação com o processo está pedindo. Né? E está tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Eu entrego para você o que é seu. E é de uma forma muito tranquila, porque às vezes os colegas ficam em situações, Anice, por conta de honorários, está precisando, e começa a manter relações processuais pesadas porque precisa de dinheiro e acha que aquilo ali é o único meio. E essa ação em específica era bem vultuosa. Né? Era o uso capião que vem se arrastando há 20 anos. Então, as partes precisam dessa ligação aí por mais de 20 anos, se for o caso, se elas não olharem para si. Né? Então, assim, para mim foi muito leve, eu percebi que realmente não era o meu espaço e eu pude exercer a advocacia de forma plena, inclusive renunciando a uma demanda. Gente, isso é um deleite, né, Pierre? É um deleite, Eu também experimentei isso e com muita tranquilidade já em duas situações distintas em que eu percebi que o cliente precisava de um pai, né? Que ele queria continuar naquele conflito, naquele tom, e para que
E o que nos evita que nós nos tornemos arma também na frente com o cliente, né? Então, isso faz com que nós naturalmente renunciamos, né, Pierre, sem nenhuma dificuldade, né? Porque a gente tem consciência de que ultrapassou já um limite, né, de técnica, né? Já foi Isso. para algo que virou emocional e que não nos cabe, E né? não é nosso. Não tratar disso de jeito nenhum, né? E também o respeitar, né, o tempo do cliente. Às vezes ele vai ter um tempo para vir numa mediação, né? Hoje em dia, no nosso código, né, de 2015, incentiva as autocomposições, né? E a qualquer tempo o advogado pode Isso. pedir, né? E isso depende exatamente do disponibilidade do cliente e no tempo dele. Isso. Então, teve uma situação que a cliente disse para mim: eu posso levar meu pai na audiência? Ela verbalizou. E ela com conhecimento sistêmico, isso que foi mais curioso. Eu falei, mas você não sabe que você é 100% seu pai e sua mãe, ou seja, eles estão sempre com você, você tem esse conhecimento, por que você quer levar ele? Porque, né, talvez seja, você quer ser cuidada, você está talvez numa postura infantil. Ela ficou furiosa quando eu falei isso, né? E é isso, trazer para a realidade, para o aqui e agora. Eu falei, mas talvez você precise que quem te acompanhe seja um advogado homem. Faz sentido para você? Nossa, ela aliviou, né? E pronto, sabe? Tá tudo bem, ok. Ela tá lá precisando que o pai assista. Então vamos lá, um advogado homem que representa essa figura e que não necessariamente assuma o lugar de pai, mas que vá com esse... É isso que ela tá precisando, né? Então... E eu, naturalmente, porque senão você fica muito no seu ego, né? Na sua necessidade de estar sempre, porque nós advogados, como nos é colocado imposto quase que, né? A necessidade de resolução, a gente fica ali, meu Deus, como assim, né? Que eu sou ruim, eu não sou bom profissional se eu fizer isso, não tem nada, sabe? Não tem nada a ver, a gente é muito bom, por isso que a gente olha amplo para a situação e percebe que não é nada, absolutamente nada pessoal, né? E que não nos cabe, naquela situação, não é cabível a gente, enquanto advogado, né? Então a gente percebe isso, Eunice, que a gente consegue ser mais completo que cheio de advogado, né? A gente fica cheio da advocacia em nós. Que a gente olha para a situação e diz, realmente não é minha. E uma coisa que eu aprendi contigo em algumas conversas, e inclusive no nosso último encontro, né, lá aí em Florianópolis, né, das leituras de campo, né? Então sempre hoje eu consigo fazer essa forma de entender o que é que minha alma pede. Mas esse movimento dela foi tão forte que o campo dela falou e ressonou em mim. Veio uma ressonância tão grande. Eu disse, aqui eu já entendi a questão. Fique com o que é seu e eu fico com o que é meu. Né? E, Pierre, estamos encaminhando para o final. Temos Eita! um meio para você fazer suas considerações. Minha gente, foi tão gostoso estar aqui com vocês. Eu queria mandar um abraço aqui para a Tatiane, para a Suelena, para a Mi, Rizede também, Marília, lá de nossa querida Marília, Sabrina, e todos que entraram, Rafaela, Gilmar, todos, Carlinha e Joana também. Bom, pessoal, gratidão por todos que estiveram aqui até agora, né? Falar um pouquinho. Ígia, nossa querida paraibana, também que está aqui. Eunice, gratidão. Gratidão é a minha palavra que expressa tudo que você vem fazendo nesse movimento, tudo que você representa, né? Continue nessa jornada, porque a gente precisa de você. Né? E o IBDCist também, ele está a serviço de algo maior. Tá? Então, eu tenho muito orgulho de ser fruto desse instituto, de ser fruto da árvore que você rega. Essa árvore que é IBDCist, essa árvore que está a serviço da vida. Então, gratidão a todos e a todas. E Eunice, te amo daqui, ó, do coração. Meu amigo querido, muito obrigada. Realmente, né, a árvore está florescendo lindamente. Ó, você aí cheio de elogios. E isso muito me emociona também, gente. Obrigada a todos, queridos presentes, né? Para quem não conseguiu assistir a live desde o início, ela vai ficar salva. Para quem chegar aqui e assistir depois, nosso carinho, nossa gratidão, né, PR, pelo prestígio e audiência, né? Porque
O que nos importa realmente é estarmos a serviço da vida e de vocês todos. Um beijo enorme.